A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é: Deus é amor, mas é justiça também. Nós buscamos sempre navegar nas asas da misericórdia. Porém, veja, Deus é amor, mas é justiça também. A nossa consciência é o alto-falante de Deus. Você precisa buscar discernir os ecos que são produzidos na sua consciência. Você precisa buscar renunciar tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. E por quê? Porque nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Se você tem a incapacidade de olhar para o outro com as lentes da bondade, peça ao Espírito Santo que te capacite a olhar para o outro com as lentes da bondade. Se você tem dificuldade de perdoar o outro, entenda, no cristianismo é primordial a busca da perfeição. Você não pode, em hipótese alguma, ser carnal. Você não pode, em hipótese alguma, ter duas identidades. Você precisa ter apenas uma identidade, que é a identidade de filho de Deus. Você tem que parar de ouvir hereges que contestam a existência de Deus. Você precisa parar de ouvir aqueles que não caminham com Deus e traz um Deus caricato. Um Deus que está sempre massageando o seu ego. O inimigo de Deus, ele tem um jeito sutil de agir. E por que ele age com sutileza? Porque ele tem um propósito. Qual é o propósito do diabo? Esse termo diabo vem de diabolos no grego e significa desagregador. Ele quer separar você de Deus eternamente. Então busque a renúncia do pecado. Quando você está sozinho, o que você está olhando ali na tela do seu celular? O celular pode construir você para Deus, mas o celular também pode te destruir você interiormente. Ele pode desagregar você da sua família. Ele pode esvaziar tudo aquilo que é de sagrado. Entenda isso em nome de Jesus. Uma outra pergunta é: o que você faz com o seu tempo? Quando você vai à casa de um amigo, quanto tempo você fica? Você já parou para pensar que você não é você tem um elo de responsabilidade ou com a sua esposa, ou com seus filhos. Você precisa entender que você tem que administrar bem o seu tempo. E por quê? Porque você precisa gerar companheirismo para o outro. Você que é casado, quanto tempo você fica distante da sua esposa? Quanto tempo, meu querido, você deixa a sua esposa sozinha? Deus é amor, mas é justiça também. E quando você faz isso, você viola a justiça de Deus. Você viola. O que é pecar? Pecar é violar a lei. Pecado é
transgredir a lei. E quando você deixa a sua esposa muito tempo sozinha, você está transgredindo a lei de Deus, que você, no altar da igreja, prometeu estar junto com ela. Ela faz parte da sua vida. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está gerando outras prioridades. Você está colocando acima da sua esposa os seus amigos. Entenda, Deus vai cobrar isso de você. Porque você fez um pacto com Deus no altar da igreja. Entenda isso. O que você vê no celular, a sua vida, Deus é justiça também. E o inimigo de Deus, ele tem um jeito sutil de agir. Entenda, o inimigo de Deus, o diabo, tem um jeito sutil de agir. E por que ele tem um jeito sutil de agir? Porque ele tem um propósito. E qual é o propósito do diabo? É ter você com ele eternamente. Esse é o propósito dele. E ele vai sempre trabalhar com sutileza. E a sutileza é uma ferramenta que ele usa para não te assustar. Ele não quer que você perceba que as ações dele são contínuas. Ele não quer que você perceba que ele está sempre inspirando você a ser canal de desgraça para o outro. Ele não quer que você perceba que você está sendo fofoqueiro. Ele não quer que você perceba que o seu caráter está sendo satanizado e não cristianizado. O seu caráter precisa ser cristianizado. Ele não quer que você perceba isso. E ele vai transformando você em um hipócrita. O que significa hipócrita? Hipócrita significa aqueles que usam máscaras. Na Grécia Antiga, os atores usavam máscaras. Ou seja, ali existia duas personalidades. A personalidade do personagem, representado pela máscara, e por trás da máscara, a personalidade do ator. No cristianismo, você só precisa ter uma personalidade. Por isso que o Cristo bateu de frente com os fariseus, chamando de hipócritas. Cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado. E por quê? Porque todos nós estamos sobre o império da morte. Todos nós estamos sob o império da morte. Não jogue para debaixo do tapete essa realidade. E por quê? Porque você está sob o império da morte. E a qualquer momento você pode sair de cena. E você vai passar pelo tribunal divino. E aí você será julgado por tudo que você fez, de certo ou de errado. Entenda, Deus te quer por inteiro. Deus te ama. Deus te ama apesar de você. O Senhor Deus me ama, apesar das minhas misérias humanas, apesar das minhas mazelas, mas o Senhor Deus quer que eu, Niomar, entenda que nessa vida eu preciso buscar a perfeição. E eu preciso estar buscando sempre a perfeição. A conversão, ela precisa ser diária. Eu preciso buscar a conversão até eu dar o meu último suspiro. Seja cristão por inteiro. Busque ser cristão por inteiro. O Senhor Deus te ama de uma forma incondicional. Mas o Senhor Deus quer que você seja santo. Ser santo significa ser diferente. Feche o vídeo com uma frase de Santo Agostinho, em que ele diz assim: através da força da palavra, você atrai muita gente, mas através do testemunho, você arrasta multidão. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.